Olá, saudações, tudo bem? Como vai? Meu nome é Giovanni Braga, compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal, diretamente aqui da inauguração da GWM, com a presença do governador Renato Casagrande. Meu nome é Giovanni Braga, compartilhe e se inscreva. Nesse dia de chuva, o governador Ricardo Ferraço, reúne várias pessoas aqui nesse momento importante para o início da obra da GWM. O Ricardo Ferraço fala agora nesse momento, vamos acompanhar. Com possibilidade de carregamento com mais velocidade. São milhares. Diria que dezenas de milhares de forma determinada, diuturnamente, para ser o que de fato China é. Vanguarda de tecnologia e inovação no segmento automotivo em nível global. Eu voltei da China, sinceramente, encantado com tudo que vi. Falei com o programador Casagrande, eu só vou sossegar na hora que nós fizermos uma dessas fábricas aqui para o Espírito Santo. O tempo andou, a Great Wall comprou a fábrica da Mercedes lá em Iracemápolis. Eu confesso que fiquei, naquele momento, um pouco desanimado, mas vida de segue, passei Recife, continuei conversando com a GWM. E aí o Ricardo Bastos me liga e me fala o seguinte: olha, os executivos todos da Great Wall estarão aqui no Brasil para essa inauguração. E eu queria te convidar para você fazer uma apresentação sobre a vocação do Espírito Santo. O Rogério Salume, recém-chegado no governo do Estado como secretário de Desenvolvimento, sucedendo o nosso irmão, nosso amigo Sérgio Vidigal. Eu falei: Rogério, se prepara que nós vamos a São Paulo amanhã. Ele não tinha nem aterrissado ainda na secretaria, fomos a São Paulo e aí fizemos lá uma apresentação das nossas vocações, de tudo que estava acontecendo aqui no nosso parque logístico, localizado em Aracruz, mas com enorme capacidade de impactar toda a nossa economia. Porque o nosso parque logístico nasce com 3 portos, nasce com estaleiro, nasce com uma zona de processamento de exportação, nasce com 2 aeroportos. E aí nós falávamos dos investimentos que estamos fazendo em infraestrutura por parte do governo do Estado, conectando a Serra com o município de Aracruz, os investimentos da Eco 101 na nossa BR 101, voltando a acontecer com mais velocidade. A duplicação da BR 101 é fundamental. Os contornos norte e sul de Aracruz, a nossa ES 115, muito investimento do governo do Estado. E aí fomos falando de tudo que estava acontecendo no Espírito Santo, de quanto nós éramos isso aqui eu escrevi para falar, mas eu resolvi falar de improviso, porque quando você fala com o coração é muito melhor. E comecei a falar sobre a trajetória do Espírito Santo, do nosso governo, do nosso Estado, de segurança jurídica, transparência, previsibilidade, conversa republicana e honesta com o segmento empreendedor. No nosso Estado, no nosso governo, não tem conversa que não seja reta, de falar aquilo que está conectado com o elevado interesse público, a construção da reputação do Estado do Espírito Santo ao longo desses anos todos, um Estado que viveu, como sabemos aqui, os maiores desafios, e a capacidade do capixaba de levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima e ser essa grande referência que nós somos. E aí convencemos os chineses e eles vieram aqui. E aí foi muito difícil, porque tinha que ser uma visita muito reservada, que não podia vazar. E aí nós só convidamos o prefeito Coutinho e o José Eduardo. O prefeito, pelo amor de Deus, não pode vazar e tudo. E percorremos aqui diversas áreas
do município de Aracruz, olhamos um pouco também para Ibiraçu, para Fundão, para Linhares. Mas aí, quando eles viram essa área, muito próximo aqui do porto, eles ficaram, de fato, apaixonados por isso aqui, porque essa é uma fábrica que vai escalando produção no tempo. No primeiro momento, ele se dá importando partes e peças e montando aqui, através do nosso porto. Do nosso porto eu me refiro aos portos de Aracruz, porque nós vamos ter uma competição aqui entre os portos. Portocel, com Imetano, vai ter que competir para ver quem é mais eficiente para fazer as operações da Great Wall, que vai precisar importar muito, doutor Hércules. E aí, o diálogo foi se estabelecendo e tudo mais, e a nossa equipe da Secretaria de Desenvolvimento, conversando no dia a dia, aí o Rogério me liga, olha, nós temos que ir para a China daqui a 2 dias. Como disse o governador Casagrande, era verão, eu arrumei a mala e fui para lá e ficamos lá 10 dias conhecendo a GWM. Fomos muito bem recebidos, tive o prazer e a honra de conhecer o senhor Jack Way, que é o fundador da Great Wall, uma pessoa muito simples, chão de fábrica, engenheiro, uma pessoa sem qualquer tipo de deslumbramento por aquilo que a vida lhe permitiu. E aí passamos lá vários dias conhecendo, conversando, e voltamos de lá com um termo de confidencialidade em que a Great Wall viria para o Brasil e viria aqui para o estado do Espírito Santo, aqui para a região de Aracruz. Aqui chegamos. Até aqui, a gente escalou o mestre Álvaro. Mas agora nós temos que escalar o Pico da Bandeira. Porque daqui para diante nós temos muito serviço, muito trabalho pela frente, e nós temos a dimensão exata desse desafio. Não foi fácil chegar até aqui, mas nós vamos ter que estar muito conectados e vamos precisar de dar muita continuidade profissional a tudo isso que nós construímos, que não é pouco. Porque nós temos que cuidar de um conjunto de tarefas que não estão equacionadas, mas estão encaminhadas. Para que nós possamos ter uma ideia, somente o consumo de gás de 75 mil metros cúbicos por dia é a metade daquilo que a Grande Suzano consome todos os dias. A cidade de Vitória, nossa capital, consome 7 mil metros cúbicos de gás. Essa planta vai precisar de 10 vezes mais fornecimento de gás que o consumo da nossa capital. Nós temos um conjunto aqui de desafios na qualificação e na formação do nosso capital humano. E para isso nós precisamos mobilizar e convocar o Sistema S, o nosso Senai, a nossa Universidade Federal do Espírito Santo, o nosso IFES, também os nossos centros de educação técnico-profissional da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Mas não apenas isso, fornecimento de energia, toda uma infraestrutura, o licenciamento ambiental será tratado, por certo, pelos nossos órgãos ambientais com absoluto critério e prioridade. E nós estamos aguardando que nos próximos meses a GW possa fazer a apresentação dos seus estudos ambientais, e nós estamos com uma equipe dedicada à GWM para acompanhar para e passo cada um desses desafios. Então, chegar até aqui não foi simples, mas a gente precisa continuar muito concentrado, porque se até aqui não foi fácil escalar o mestre Álvaro, o prefeito Everson, escalar o Pico da Bandeira vai exigir de todos nós ainda muito desafio. Vai necessitar, por certo,
dessa organização institucional que nós temos no Espírito Santo, que envolve o Poder Executivo, o Poder Judiciário, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, a nossa Procuradoria, a nossa Assembleia Legislativa, a nossa bancada federal. Enfim, nós vamos ter que manter a nossa unidade em torno da busca desse projeto, que é um projeto disruptivo para o Estado do Espírito Santo, como um dia foi disruptivo aqui nesse mesmo local, o saudoso Henry Lawrence e o engenheiro Eliezer Batista afirmarem ao Brasil que construiriam aqui nesta região a nossa Aracruz Celulose. É disso que se trata. E não é sobre números, é sobre pessoas, é sobre horizontes, confiança, esperança que nós estaremos gerando na vida dos nossos jovens, que precisam continuar buscando a sua qualificação, porque aqui nós teremos muita oferta de emprego e de trabalho com qualidade, como disse aqui Mr. Moon. No momento de maturação, 9.000 pessoas trabalhando aqui nesta fábrica que será edificada. Mas para isso é preciso que a gente continue muito conectado. Parte do desafio está conquistado. Uma parte do desafio está por vir. Nós temos aqui nessa mesa o Dr. Márcio. Eu queria que ele ficasse de pé, por favor. Dr. Márcio é esse senhor simpático de cabelo grisalhos, que foi contratado pela GWN para tocar os projetos aqui em Aracruz. Foi ele que construiu a fábrica da Ford na Bahia há uns anos atrás. Foi ele que liderou a fábrica da Great Wall lá em Iracemápolis. É ele que cada vez mais está gostando do Espírito Santo e gostando muito de Muqueca Capixaba. E é ele que, por certo, vai estar conectado, coordenando um grupo de trabalho muito grande para que tudo isso possa acontecer em linha e para que em 2029 nós possamos estar aqui vendo o gol do início das operações da GWN no Espírito Santo e aqui em Aracruz. Então, para nós é um dia de celebração, é um dia de conquista, mas também um dia de muita humildade, porque a gente não canta vitória antes da hora. A gente faz mais ou menos, Mr. Moon, como fazem as formigas. As formigas trabalham muito, enquanto as cigarras trabalham, as cigarras cantam. Quando chega o inverno, a cigarra fica seca e a formiga está abastecida. É assim que o capixaba é. O capixaba não faz muita propaganda daquilo que está fazendo e das conquistas e da vitória. Trabalha silenciosamente e acontece isso que nós estamos vendo aqui. Assim é o capixaba e é assim, por certo, que nós vamos continuar dedicadamente a esse projeto. Nós vamos ter, por certo, um 2026 que vai exigir muito da gente, e nós estamos com uma equipe altamente profissional na nossa nova ES, dedicada para fazer o PMO de todo este projeto, que vai exigir muito acompanhamento, muita gestão, muito gerenciamento assistido, mas nós estamos prontos e preparados como estivemos para chegar até aqui. E nós temos, por certo, não apenas coragem, mas disposição para que juntos nós possamos estar aqui no ano de 2029, startando, quem sabe, essa fábrica e tendo a presença aqui do Sr. Jack Way, que vai nos dar muita alegria de ter a sua presença aqui para comemorar a segunda fábrica da GWN no nosso país e aqui no estado do Espírito Santo. Como ensina Fernando Pessoa, né? Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Muito obrigado. Obrigado, governador do estado do Espírito Santo, Ricardo Ferraz. Senhores, eu vou pedir ao governador do estado, Ricardo Ferraz, por mais um momento, para que se junte também aqui ao executivo da GWM, senhor Mr. Moon, para a nossa primeira foto oficial, que será feita, senhores, ali, ó, do meu lado direito aqui, naquele
backdrop, tá posicionados. Então eu quero convidar agora, e aí os demais eu vou pedir por gentileza que permaneçam aqui dentro do espaço, até porque o tempo tá com a neblinazinha ali, então os senhores permaneçam aqui, indo nesse momento apenas o governador do estado, Ricardo Ferraz, e o executivo da GWM, o senhor Mr. Bom, para a primeira foto oficial. E na sequência eu vou convidar as demais autoridades que possam também fazer esse registro, tá, senhores? Aqui já devidamente posicionados, Mr. Bom, e também o governador do estado, Ricardo Ferraz. Na sequência, convidar também o prefeito, Dr. Coutinho, e o Márcio Afonso, por gentileza. Ex-governador Renato Casagrande, para que participe também desse momento, dessa foto. As primeiras fotos oficiais, onde será construída aqui a fábrica, a nova fábrica da GWM no Brasil, no município de Aracruz, no estado do Espírito Santo. Feito aqui, portanto, mais um registro de mais uma foto com o governador do estado, Ricardo Ferraz, Mr. Mon, também do ex-governador Renato Casagrande, do Márcio Afonso e do prefeito Dr. Coutinho, prefeito do município de Aracruz. Agora sim, as demais lideranças, por gentileza, que estavam fazendo também a honra aqui no dispositivo do palco, vou convidá-los, por gentileza, que possam participar também desse registro de uma foto para ficar marcada aqui, onde será feita a nova fábrica da GWM no Brasil. Tem mais um. Um segundo, gente, só o deputado e o prefeito. Enquanto é feito aqui o registro de mais uma foto, deixa eu registrar a presença aqui também do Coronel Cerqueira, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, com a presença da doutora Adriana Júnior, delegada da Alfândega, e doutor Lobo, delegado adjunto da Alfândega. Também do Rafael, presidente da ES-Gás, e ainda com as presenças do Paulo Júnior, vice-presidente jurídico de Relações Corporativas da Suzano. Muito bem, senhoras e senhores, feito o registro, nós daremos continuidade à nossa programação, convidar as autoridades aqui para o ato simbólico do plantio da árvore, senhores. Mais do que um gesto simbólico, este momento representa um projeto construído com visão de futuro, sustentabilidade e compromisso de longo prazo com o Espírito Santo. Assim como esta árvore criará raízes e florescerá ao longo dos anos. A nova fábrica da GWM também poderá plantar oportunidades, inovação, desenvolvimento industrial e integração do ecossistema produtivo local. Então, vou convidar mais uma vez aqui as autoridades para que juntas realizem esse ato que marca simbolicamente o início desta nova jornada. Então, sendo feito nesse momento do plantio, esse ato simbólico, como eu disse, representa um projeto construído com visão de futuro, sustentabilidade e compromisso de longo prazo com o Espírito Santo. Pode jogar. Joga lá dentro. Então, nesse momento, senhores, feito aqui simbolicamente o plantio dessas árvores pelas autoridades e presentes. Ô, deputado Chambinho, por gentileza, deputado. Deixa.
Ricardo Ferraz, Marcelo Santos, presidente da Assembleia, ao lado de alguns deputados aqui presentes, Alexandre Caminho, deputado estadual Doutor Coutinho, prefeito aqui do município de Aracruz, Rogério Sanuri, secretário de Estado de Desenvolvimento, toda a diretoria da GWM aqui presente, também vai ser iniciado o simbólico do plantio dessas árvores. Dá licença, meu filho. Neste momento, o governador do estado, Ricardo Ferraz, ao lado do Luiz Demon, fazendo aqui simbolicamente, como eu disse, o plantio dessa árvore, senhores, que marca simbolicamente aqui o plantio dessa árvore, que fica marcada onde será feita a construção da nova fábrica da GWM no Brasil, aqui no município de Aracruz, do estado do Espírito Santo. Eu vou carinhosamente direcionar agora aos profissionais da imprensa. A coletiva será transmitida aqui dentro mesmo do nosso espaço, nesse backdrop. Perfeito. Vou direcionar, por gentileza, os profissionais da imprensa, a coletiva será transmitida no backdrop, aqui na parte interna da nossa tenda. Você tá bem? Prefeito, dá uma palavrinha rapidinho aqui. Nosso prefeito da Serra, tudo bom? Sempre muito bom vê-lo. O que significa esse momento histórico aqui para o município de Aracruz, para o Espírito Santo e para o município de Serra? Sem dúvida alguma, é uma oportunidade muito grande do desenvolvimento sustentável para o estado do Espírito Santo. Nós estamos aqui hoje olhando toda a região norte do estado e a nossa região metropolitana de maneira organizada e planejada. Quando o governo do estado abarca todo esse desenvolvimento, conectando os municípios e proporcionando melhoria da qualidade de vida para o morador da Serra, para o morador de Aracruz, nós estamos falando de um estado que cresce de maneira ordenada. Nós entregamos agora o primeiro trecho do contorno de Jacaraípe, o governador logo mais vai dar ordem de serviço do segundo trecho, de Nova Almeida até o Rio Piraquiaçu, ou seja, uma grande autopista ligando Serra a Aracruz. Nós estamos hoje iniciando esse investimento da GWM e nós temos já a ArcelorMittal a passos largos se organizando para que possa em 2029 ter a sua planta de laminador de tiras a frio em pleno funcionamento. Ou seja, nós vamos ter a matéria-prima e a indústria conectada. Serra e Aracruz proporcionando... Esse corredor logístico feito pelo Estado vai também aumentar o número de novas edificações, valorização imobiliária, né? É uma grande bola de neve que vai acrescentar mais a economia do município de Serra e do Espírito Santo, não é isso? Com certeza, é planejamento que gera resultado, é crescimento imobiliário, é crescimento com geração e distribuição de renda para o povo capixaba, para a Serra, para Aracruz e para todos. Eu agradeço, senhor. Muito obrigado, sempre bom encontrá-lo. Pode, lógico que lembro. Lógico que pode falar direto. Obrigado. Tá bom? Obrigado, eu agradeço. Obrigado, senhor. Meu amigo! As autoridades. Tá bem, cara? Rapaz, coisa boa. Viu? Quem é? Aqui, ó. Veja bem. Vê se o voto foi feito de Aracruz, aí que eu não estou lembrando dele. Organização, de sermos um Estado com enorme reputação, credibilidade, e nós conseguimos atrair uma empresa como essa, de classe global, do Estado do Espírito Santo, o nosso parque logístico localizado em Aracruz.
muita energia, de muita dedicação, né? O Espírito Santo já liderava, como lidera a importação de veículos do Brasil. Mais de 90% de todos os veículos que são importados, veículos elétricos, veículos híbridos, são importados pelos portos do Espírito Santo. Isso por si só já é muito importante. Então nós queríamos mais. Nós queríamos que, além de importar, nós pudéssemos produzir, industrializar carros aqui no Espírito Santo. E aí nós partimos para atrair um investimento desse para o Estado do Espírito Santo. E foi isso que aconteceu. Foram 2 anos de intenso trabalho, viagens à China, muito intercâmbio, chegamos até aqui. Esse é um marco importante, que nós vamos ter pela frente agora também muito trabalho, porque uma indústria como essa vai exigir muita água, muita energia, muito gás, uma coisa muito importante, mão de obra qualificada. Por isso nós estamos mobilizados, o governo do Estado, o Sistema S, o SENAI, a nossa Universidade Federal, a nossa Escola Técnica, o nosso IFES, enfim, para formar os capixabas que têm grande capacidade empreendedora, para que nós possamos ter impacto social. Essa é a questão. Não se trata de números, mas sim de pessoas, de confiança, de esperança que nós estamos tendo para os nossos jovens e jovens. Sim, nós estamos trabalhando, por exemplo, com a ArcelorMittal, a implantação no Espírito Santo de uma unidade de fabricação de engotamento de tiras a frio com galvanização. Hoje o nosso aço sai do Espírito Santo e é todo ele processado e industrializado no estado de São Paulo. De lá é feito. É esse aqui? Ah, o governador. Vou conversar com o senador. Licença, senhores. Por isso que vou conversar aqui com o nosso senador. Desculpa atrapalhar os senhores. O senhor Renato Casagrande, é sempre bom encontrá-lo. Desculpa os senhores atrapalhar a conversa. O senhor é responsável por organizar e trazer essa estrutura organizacional que vai trazer um grande peso para a economia regional, né? Como que o senhor se sente sendo responsável por contribuir diretamente para a economia? Um dos responsáveis. Tem mais gente, um dos. Mas né? O senhor é governador. O governador tinha que coordenar as coisas, mas assim, muito bom a gente poder estar aqui com o governador Ricardo Ferraz, teve papel importante, com o Rogério Salum, a equipe da empresa nova. Né? Então são momentos que é importante a gente compartilhar com a Prefeitura de Aracruz, tá certo? Com a Assembleia Legislativa, com a Câmara de Vereadores, porque toda grande conquista não depende de uma pessoa só, né? Depende de muita gente, então eu ia chegar nesse ponto, da equipe toda, né? O que importa é que a gente dê um passo extraordinário para ter um polo automotivo aqui no estado do Espírito Santo e lançamos a pedra fundamental. Vamos seguir em frente. Em relação ao Senado, o senhor realmente, nós acreditamos que o futuro será generoso com o Espírito Santo? Olha, a gente tem que pedir ajuda a Deus e trabalhar, tá certo? Nós estamos trabalhando, não paramos de trabalhar, sou pré-candidato ao Senado. Pré-candidato? A candidatura virá a partir de agosto, né, a gente dando tudo certo. Mas, por enquanto sou pré-candidato ao Senado, fazendo os planos nossos e pedindo ajuda a Deus. Eu agradeço ao ex-governador Renato Casagrande. Muito obrigado. Governador.
quando ele tinha... Anil, pega o telefone dele aqui. Você acompanha no seu Instagram? Doutor Coutinho, Doutor Coutinho está aqui, ó. é o prefeito. É o prefeito de Aracruz. Eu agradeço. Aqui, o de... É o careca. Vice-prefeito. Tem dois, é de blazer cinza aqui. Doutor Coutinho, como vai o senhor? Meu nome é Giovanni Braga, é um canal no YouTube. O senhor que faz parte da história política do Estado do Espírito Santo, como quer receber uma estrutura organizacional que vai movimentar toda a economia do seu município? É um motivo de muita alegria, satisfação, de bênçãos, graças a Deus, porque para nós Aracruz, essa DWM representa a continuidade do nosso progresso Aracruz, né? É mais ou menos 10 mil empregos a partir de 2029, tudo crescendo nessa região aqui, mais outro porto de aeroportos, chegando aí agora, né? Mais um porto, são 3 portos, 2 aeroportos. A cidade cresce muito, graças a Deus, então nos preparamos para isso. Quero agradecer ao nosso governo, Casagrande, Ricardo Ferraz, por tudo que fizeram por nós que é Aracruz. Agora é trabalhar e dar continuidade ao progresso e ao sucesso da nossa cidade aí. Na sua opinião, qual vai ser o futuro do município? Futuro? É Cada vez mais prosperar, né? Crescer, ser uma grande potência a nível estadual e nacional. O futuro é esse daí. Eu agradeço, senhor. Nós estamos desenvolvendo, eu além de ser jornalista, eu estou desenvolvendo uma pesquisa, né, sobre o processo de escolarização dos professores indígenas aqui do município de Aracruz, não é? Qual é a relação que o município mantém com as comunidades indígenas e com o processo educacional dessas comunidades? Nós temos um respeito muito grande, uma parceria muito grande com as comunidades tupiniquins e guaranis do município, tanto tupiniquins como guaranis. São 12 aldeias, 13 mil povos aldeados. Então, nosso relacionamento é muito bom e apoiar para que continuemos mantendo a cultura do povo indígena em Aracruz, para que possa ter aqui sempre a língua tupiniquim, a língua guarani, sendo preservada nos municípios, suas tradições todas, sendo preservadas sempre. Queremos continuar o trabalho juntamente com ele para fazer o melhor que se possa ter feliz aqui na nossa região. Tenho orgulho dos nossos irmãos indígenas aqui. E o turismo, prefeito? Quais são as propostas para o turismo, para o carnaval de 2027 já, né? O que você está imaginando aí? É muito mais coisa o povo curtindo, é muita alegria. Vamos mostrar o trio elétrico na praça, aí para sair, mais fé para o povo curtir muito. E vamos pensar em fazer a grande obra nossa aqui na Aula Maria, que é o roncamento do porto da Barra do Riacho. O roncamento que é o sonho dos pescadores da minha terra, lá em Barra do Riacho. Meu sonho é isso, realizar e com isso aumentar o turismo ainda melhor, as nossas praias, curtir a nossa praia, cuidar da nossa rede de esgoto, a aula marítima nossa, fazer o melhor para que a coisa aconteça de uma forma cada vez mais tranquila. Eu agradeço, prefeito. Compartilhe, meu nome é Giovanni Braga, é um canal no YouTube. Um abraço. E são diversas plataformas que a gente divulga esse vídeo. Agradecido. Obrigado. O Coutinho, sou eu aqui, o meu é errado. Vamos conversar com o deputado. Mais de 10 mil. Tudo bom, deputado? Como vai o senhor? Tudo bem? Esse momento histórico, né, em que o governo, todos vocês trazem essa empresa que vai movimentar, né, toda a economia do Espírito Santo, qual é o significado, o impacto? Eu já disse, né, vai movimentar toda a economia capixaba. Mas além de movimentar a economia, quais são os outros impactos que ela traz para o Espírito Santo? O primeiro é o lucro social que o Estado está fazendo com que a população do Espírito Santo tenha. Porque o Estado não pode se desenvolver só meramente com meta econômica. Sempre tem que estar seguido do social. Então, o maior programa social que essa empresa vai gerar aqui é a geração de emprego e renda e oportunidade. E qual é o papel do agente político, seja do executivo ou do legislativo? No caso do executivo, é discutir, atrair esse investimento, e o poder legislativo, que está em alinhamento com a sociedade, ele autoriza um investimento como esse, até porque essa é uma área pública e ela vai ser alienada a partir da autorização do Poder Legislativo que eu lidero, com o apoio dos meus colegas deputados, para que a GWM, com vários pré-requisitos para poder se estabelecer, cumprir metas, e essas metas vão chegar até 9 mil contratações. É muita gente. São 5 bilhões de reais de investimento. Direto, empregabilidade direta e indireta.
que vai alcançar o maior número de cidades e até fora do nosso estado. Eu conversei, só interrompendo, conversei com o prefeito de Serra, ele disse que esse corredor logístico criado pelo estado vai trazer uma grande economia para o município de Serra. Com certeza, é porque nós ficamos focados meramente, por exemplo, na indústria automotiva. Ela vai gerar, por exemplo, setor hoteleiro, ela vai gerar alimentação, vestuário, vai consumir saúde pública e privada, ela vai demandar de aluguel de veículos, de borracharia. É um verdadeiro mosaico de atividades que vai tecendo elos intermináveis nessa cadeia produtiva automotiva do nosso estado. Essas terras aqui, deputado, elas são de quem? Essas terras aqui? Essa propriedade aqui era da Suzano. O estado desapropriou para criar o Parque Log e esse Parque Log hoje está atraindo investimento, dentre eles a GWM. São quantos hectares aqui? Olha, o total eu não me recordo agora não, porque essa foi uma ação exclusiva do executivo direto com a Suzano. Mas a área que vai ser implantada a GWM passa de 1 milhão de metros da planta industrial. E previsão para que essa empresa fique pronta? Ela tem algumas ações que ela precisa efetuar. Por exemplo, licenciamento ambiental, aí ela vem LO, LI, licenciamento de implantação, de instalação e de operação. Às vezes a solicitação de licenciamento é uma coisa que dificulta o processo de construção de uma estrutura organizacional. O governo vai facilitar toda essa... Na verdade, nós já fizemos a modificação da legislação. Na verdade, foi uma legislação que eu propus que o governo pudesse fazer alteração. Nós discutimos isso lá atrás. Então, fico muito feliz de, além de ter autorizado o governo a fazer a doação dessa área, de também ter minutado o projeto que mudou a legislação ambiental sem cometer nenhum crime ambiental, sem burlar a legislação federal, mas meramente sendo menos burocrática para que nós possamos dar celeridade no desenvolvimento econômico e social do Estado sem nenhum impacto negativo na área ambiental. Eu agradeço, senhor deputado. Muito obrigado. Hein? Prefeito, tem só um minutinho para falar com o senhor. Desenvolvimento econômico na veia civismo social, ou seja, é o Espírito Santo mostrando um equilíbrio, gestão moderna, eficiente, relação institucional entre os poderes e instituições e principalmente com a população e o setor produtivo, a gente consegue produzir muito mais, dando um exemplo assim para o Brasil. Olha, nós temos aqui uma previsão de mais de 9.000 investimentos da ordem de 5 bilhões de reais, rompendo aqui os licenciamentos necessários. Breve em pouco nós teremos ali o início das operações. Deputado federal, como vai, deputado federal? Esse momento, essa pergunta eu já fiz para todos vocês que fazem parte, né, da política regional. Nesse momento histórico, né, em que uma empresa internacional vai ser implantada aqui no solo capixaba, né, qual é a importância, né, dessa inauguração para a economia local, né? É quase óbvio essa pergunta, porque nós sabemos que são 10 mil empregos, né? Mas além desses 10 mil empregos, quais são os outros benefícios diretos e indiretos que trazem para o Espírito Santo? Segurança do desenvolvimento do nosso estado passando por Aracruz. O ambiente construído aqui com planejamento de infraestrutura, a administração municipal, estão aqui do lado do Beto Vieira, nosso vice-prefeito, junto com o doutor Coutinho. Tem um ambiente hoje na Câmara de Vereadores, está aqui o vereador Paim, que faz com que nós possamos ter a tranquilidade daqueles que empreendem, saber que Aracruz é uma cidade com essa estabilidade política, mas também com uma estabilidade fiscal, que o nosso estado proporciona isso, e a condição que o Espírito Santo tem de planejamento. Nós temos hoje uma logística aqui, por ser um estado que tem portos, né, principalmente aqui na cidade de Aracruz, com 3 portos que se comunicam com o mundo, a fazer com que nós possamos fazer daqui um elo de interlocução com vários países. Hoje a China com a GWM, que gera oportunidade de mais de 9 mil empregos. O Estado está preparado, né, com a sua estrutura, com o seu ambiente político, mas também com a vontade dos nossos capixabas em mostrar que o povo daqui é trabalhador, mas é um povo também que recebe muito bem aqueles que acreditam no Brasil, começando pelo Espírito Santo, começando por Aracruz.
Bom, é ano eleitoral, né? Eu acredito que o senhor deva ser pré-candidato, né? O senhor já está se preparando para a eleição? É pré-candidato, o senhor pode falar sobre isso ou não? Eu sempre posso falar sobre isso, até porque o dia de amanhã sempre pertence a Deus, né? A gente tem que preencher alguns requisitos. O primeiro deles é estar vivo, né? Estar com a permissão da família, dos amigos, estar motivado, entusiasmado. Uma agenda como essa nos enche de energia, nos dá muita vontade. A gente tem a percepção e a certeza que somente através da política é que a gente consegue alcançar a vida das pessoas. Já são quantos mandatos já? Já estamos no 5º mandato. Como é que você consegue ficar mais de 20 anos como deputado federal, né? Olha, essa pergunta aí a gente tem que fazer também à sociedade, porque os mandatos pertencem a ela, então ela sempre escolhe aqueles que ela quer que representa. São 5 mandatos, são 20 anos. 20 anos. Se a gente tem essa oportunidade, nós vamos devolver com muito trabalho, muita dignidade. Então, gratidão e entusiasmo e felicidade. Ok, vamos conversar com o vice-prefeito da cidade. O prefeito é praticamente a mesma pergunta, né? O município de Aracruz tem crescido, eu percebo que tinham alguns terrenos mais baratos e de uma hora para outra o valor saltou de forma assustadora. É a presença da empresa que trouxe essa valorização imobiliária para o município? Também. Depois que passou a fazer parte da Sudene, também mudou muito a coisa. E o trabalho que a gente vem fazendo, juntamente com o Dr. Coutinho, o nosso prefeito, no município de Aracruz, tem dado suporte para que essas empresas queiram vir para Aracruz. Ok, eu agradeço. Então, vou conversar com o vereador aqui. Vereador, conversar com o vereador. O senhor é vereador, é o primeiro mandato, o segundo? Sou no terceiro mandato. Terceiro mandato. Como que o senhor assiste o crescimento do município? Olha, é um estado, um município que tem crescido muito, né? Cheio de oportunidades. Um município que foi planejado para esse momento, né? Através da liderança do nosso querido prefeito Coutinho, está aqui o nosso vice-prefeito Beto, está aqui o vereador Léo Pereira, o da Vitória, que tem sido um deputado federal muito atuante, importante para a Cruz e para o estado de produção do Brasil. Né? E tudo isso credenciais que contribuem muito para o nosso desenvolvimento. Em relação à receita do município, vou fazer essa pergunta, voltar aqui, vou fazer para você mesmo. Com a presença dessa empresa, né, que eu acho que vai ser uns 5 anos para ficar pronta, mais ou menos, você acredita nesse tempo ou mais tempo? Acredito que uns 3 a 4 anos. Os chineses são muito atuantes, muito habilidosos, né? E estão energizados querendo inaugurar essa nova planta em Aracruz. Isso obviamente vai aumentar a receita do município, né? Isso vai aumentar, também consequentemente vai aumentar os problemas e nós estamos aqui, dentro da gestão, com o prefeito, a Câmara, preparados para caminhar juntos aí com esse desenvolvimento, né, equilibrado. Vereador, eu agradeço. Compartilhe e se inscreva. Meu nome é Giovanni Braga, um canal no YouTube. Depois, se você quiser passar... Qual é o nome do senhor todo? Carlos André Paim. Vereador, qualquer coisa eu passo para a sua assessoria para fazer a divulgação. Obrigado, eu agradeço. Quem é que está falando ali? Ó? Ali atrás. Ali, o pessoal que é o miserroso chinês. Teve uma hora que eu olhei pra ele assim, eu só fiz assim pra ele. Do lado, eu vi, já deve ter saído junto com o governador. Vamos ver se tem mais. Vê mais alguém aqui. Vai fazer
Quem é aquele pessoal ali, lá em cima do tablado? Não, pode passar. É você que eu não... O chinês já... Oi, você quer comer o quê? Vou ligar para o enfim, tudo o que é necessário para abastecer uma indústria dessa. E também a nossa federação, obviamente, muito interativa. Diretora do quê? Diretora da Inova. Esse instituto. Cadê? Conversar. Dá licença, vamos conversar aqui com a diretora do Instituto Inova. Como vai a senhora? Meu nome é Giovanni Braga, um canal no YouTube. Nesse momento de inauguração, né, de proposta de inauguração de uma estrutura organizacional que vai movimentar toda a economia regional, não é? Como que é o papel do Inova nesse registro histórico, né? E quais são as expectativas para o Instituto? A Nova ES, que é a Agência de Atração de Investimentos do Estado, foi criada ano passado com esse propósito de atrair investimentos e promover o Espírito Santo. Então, logo no começo da criação da agência, foi quando estavam as conversas com a GWM começando a acontecer, e o nosso papel foi fornecer informações estratégicas e fazer a interlocução com várias entidades. Esse papel estratégico foi feito de que forma? Primeiro, dando informações e dados relevantes para o negócio deles, ajudando a identificar as oportunidades. Uma busca antropológica do que é o território, do que é o espaço, seria mais ou menos isso? Também, a gente entende qual era o perfil da operação. Com base na necessidade deles, a gente identificou dentro do estado quais localidades, por exemplo, poderiam atender essa demanda. Entendi. Então a Aracruz foi beneficiada pelas terras, pelo espaço, pela facilidade dos portos, contato com No caso específico da GWM, como eles têm uma operação que eles vão montar a fábrica, importar e exportar, né, no futuro para outros países e distribuir para o Brasil, a localização em Aracruz, perto do porto e numa região que tem a Sudene, fez muita diferença na escolha deles. Então foi diferencial. A senhora é economista? A senhora é economista ou administradora? Não, eu vim da iniciativa privada, eu sou executiva de negócios. A última empresa que eu atuei foi a Alpargatas. Mas ok, eu agradeço a senhora. Mas qual a sua formação? Ciência da computação. Ciência da computação. Eu agradeço. Negócios. Eu agradeço a senhora. Muito obrigado. Cadê? Cadê? Aquele. Aonde, meu filho? Vamos conversar. Hoje o nosso Senai já não tem curso para freelancer. O nosso Senai tem curso específico para presidente da Findias. Hoje o nosso Senai visita as empresas e pergunta ao empresário o que ele precisa. E é exatamente nesse viés, nesse viés que a gente vai continuar fazendo. Nós queremos saber, a GWM vai nos dizer o que ela precisa. Nós vamos interagir com os chineses lá na China mesmo, através dos nossos professores, para a gente entender quais tipos de profissionais de capacitação é necessário. Quando vocês vão ter essa resposta? Não, nós já começamos a tratar desse processo. Agora nós estamos fazendo um planejamento exatamente para a gente ver essa dinâmica, como é que a gente vai operar isso. Nas próximas semanas nós teremos esse planejamento feito. Já tem alguns cursos assim que o senhor pode citar? Não, eu não consigo dizer ainda quais são os cursos que serão demandados. E já que essa FAP, né, vai ser construída aí, essa previsão 2029, esse é um tempo então que dá para preparar esses profissionais, né, sejam funções às vezes que a gente não tem tanta gente preparada, imagino que seja um tempo hábil para a gente ter profissionais prontos. É um tempo desafiador.
porque quando a gente fala num curso é algo que tem uma certa duração, né? Ainda mais sendo cursos de alta tecnologia, como é o caso. Então é um desafio, é um desafio bastante, sendo redundante, bastante desafiador. Mas nós vamos trabalhar para isso, né? Vamos tentar fazer o possível para isso e como nós foi falado aqui muito nos discursos, né? Com esse ambiente entre o Estado, a iniciativa privada, a própria montadora, não é? A Assembleia, o Judiciário, eu acho que nós temos um ambiente propício para superar esse desafio. Presidente, aqui para os ouvintes da Massa FM, né? Às vezes a gente tenta traduzir o impacto de um anúncio como esse, mas você, como presidente da federação, né, empresário que acompanha tanto o Espírito Santo há tanto tempo, qual é a dimensão disso? Que palavras são usadas para dar a dimensão desse anúncio hoje aqui? Eu diria que a dimensão é uma mudança grande de desenvolvimento do Espírito Santo, muito grande. Porque quando se fala em 9 mil empregos, são diretos. Isso vai ter uma gama muito maior de empregos, muito mais do que os 9 mil, que vão ser fornecedores, vão ser empresas, o próprio comércio, a cidade muda. Uma empresa, quando se instala, ela muda uma região. Então ela vai mudar a região toda aqui de Aracruz, de Serra, de Linhares, dos municípios vizinhos todos. Vai mudar com certeza e vai trazer grandes crescimentos aqui, porque a área portuária, entretanto, vai crescer também. Então é uma bola de neve, ela só tende a crescer muito. E com certeza atrairá novos investimentos. Até porque a GWM é uma empresa que trabalha verticalizado. Ela fabrica tudo. Então, e ela não vai importar tudo, ela com o tempo ela vai construir outras fábricas aqui para poderem fabricar os insumos dos carros. Então nós estamos falando de algo gigantesco para o nosso estado. Dá para ter uma estimativa dos indiretos para onde? Seria 9 mil diretos e mais... Eu não vou arriscar um número que é difícil falar hoje, né? Mas eu diria que no mínimo mais 9 mil. Mais 9, né? Quase mais que dobra, né? Mais que dobra. Já disse. Vou conversar com o presidente da FINDES, meu nome é Giovanni Braga, é um canal no YouTube e diversas outras plataformas. Presidente, nesse momento que é um momento histórico de anúncio dessa grande estrutura organizacional que vai trazer 9 mil empregos e como o senhor já disse, uma bola de neve, né? Produção interna, externa, enfim, mexe com toda a economia regional. E o senhor também disse agora da questão da mão de obra profissional. São 9 mil empregos. O senhor acha que a empresa vai ter dificuldade para contratar pessoas aqui e pode trazer pessoas de outros estados para compor esse quadro, né, de empregado, né, de colaborador? Você acha que isso pode acontecer? É possível, sim, até porque nós estamos falando de uma mão de obra que é muito tecnológica, é uma indústria que tem alta tecnologia, então pode ser que haja necessidade de trazer pessoas de fora do estado. Obviamente que o nosso papel aqui, enquanto federação, enquanto Senai, é tentar capacitar o máximo de pessoas dentro do nosso estado, mas é claro que não está descartada a possibilidade de virem pessoas de outros estados. É uma empresa que o senhor já disse que trabalha, tem um foco em tecnologia, são os chineses, uma mão de obra extremamente qualificada e que em muitas ocasiões o capixaba às vezes não vai estar preparado para lidar com esse universo de alta tecnologia, até mesmo pelo analfabetismo funcional, dificuldade de interpretar manuais, essa coisa toda, né? Então, reforçando, pode também trazer pessoas de outros países para trabalhar aqui, né? Então, a formação vai ser fundamental, não é? Com certeza. Então... E o senhor consegue imaginar qual vai ser o tempo de inauguração dessa empresa aqui no Espírito Santo? Está previsto para 2029, né? 2029. Começar a produção em 2029, é o planejamento deles. Você acha, presidente, que nesse caminhar até 2029 eles podem desistir e ir para outro país, outro estado? Absolutamente. Esse é um projeto que ele vai existir, ele vai ser executado conforme já foi falado aqui. Existem contratos para isso, o terreno foi feita a doação, não existe a menor possibilidade dessa fábrica voltar para trás. O senhor chegou aí na China conversar com os diretores, presidentes da empresa? Não, eu vou estar lá no final desse ano. E o que o senhor vai fazer lá? Vou conhecer a fábrica, conhecer as pessoas, né? E preparar o mercado
Não, a mão de obra nós já estamos trabalhando com a GWM aqui no Brasil. Nós trabalhando como? Conversando com eles e fazendo um planejamento. Além dessa conversa, qual é o papel da FIND junto à empresa? O papel da FIND é criar o melhor ambiente possível para que a empresa consiga cumprir os seus prazos e consiga minimizar os seus problemas aqui, especialmente em relação à mão de obra. Presidente, eu agradeço. Compartilhe e se inscreva. Muito obrigado. Desculpa tomar seu tempo. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Você é de onde? São várias plataformas. Meu nome é Giovanni Braga, eu tenho mestrado pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, sou doutorando pela Universidade de Uberaba, sou bacharel em comunicação social, tenho licenciatura em língua portuguesa, licenciatura em pedagogia, psicólogo, é isso. E você? Eu sou a Silmara Gonçalves. Silmara. Eu sou da comunicação da FIND. Tá bom. Meu telefone aqui para compartilhar. 27 996 Obrigada, tá, Miriam? Mas nós recebemos do Marcelo, toda a equipe da Liga, toda a dedicação para que esse evento fosse o sucesso que ele aconteceu. Então, muito obrigado, Liga de Marketing, parabéns, isso mostra competência. Ricardo Bastos, diretor de assuntos institucionais da GWM. Sim, parabéns. Claro. Nós conseguimos entregar hoje um grande evento para a sociedade capixaba. Senhor Ricardo Bastos, doutor Ricardo. Só vou corrigir que foram 5 dias úteis. E eu falei 15 para o pessoal não assustar, né? Porque depois... Peraí. Não, acho que é mentira, não. Você não faz isso. Ninguém acredita se falar com assim. Senhor Ricardo. Vamos só fazer uma entrevista. Sim. Pronto. Um negócio mais pra frente, que senão fica longe, mais perto. Pode ir um pouquinho mais pra frente. Obrigado. Valeu. Obrigado. Eu ainda vou procurar mais na figura do Aonde? Isso, aí? Não, eu tô indo embora. Tá bom. Trazer essa galera no show. Só um pouquinho pra cá. Aí você vai olhar pra ela, que é um bate-papo entre vocês dois. Mas já foi rapidinho? Tá bom. É que eu esqueço depois. Só vou passar perguntando sobre essa vez que eu tava vindo pra cá. Foi um desafio global. A gente realmente competiu com outros países. É uma decisão que a China está se internacionalizando e a GWM também está se internacionalizando. Então o Brasil já contava com uma fábrica aqui, mas esse projeto é muito maior, um projeto grande. E que a gente competiu com países da Ásia, países da Europa, até mesmo da América, no caso do México, por exemplo. Agora eu vou fazer valer pra você não esquecer. Aí, Lu. Atenção, vai. Senador Ricardo Bastos, diretor de assuntos institucionais da GWM. Sobre a vinda da fábrica para cá, como foi isso? Olha, primeiro foi uma disputa global. A gente colocou o Brasil nessa candidatura a receber um novo investimento grande, expressivo da GWM, internacional. O que aconteceu é que nós disputamos com países da Ásia, países da Europa, até mesmo aqui da América, e o Brasil foi vencedor. Para essa vitória acontecer, foi muito importante o papel do Espírito Santo, porque é uma decisão também baseada em competitividade. Então, quando a gente olha o Espírito Santo, do ponto de vista logístico, do ponto de vista de estrutura que você já tem aqui, inclusive de produção de aço, de vários componentes que podem entrar no carro, e toda a estabilidade política, estabilidade no sentido de conexão entre os parceiros do governo e de outras entidades, foi muito importante para essa decisão. Essa estabilidade é muito importante para os negócios. E o Espírito Santo saiu na frente e nos ajudou a ganhar esse projeto para o Brasil. Você falou essa questão de competitividade, né? Como que a fábrica vai se integrar em relação à economia local? Olha, primeiro a gente vai precisar construir essa fábrica. É uma fábrica que nasce, que a gente chama de terra verde. Você vai ter que fazer tudo. A gente vai ter, inclusive, fazer a terraplanagem agora no terreno, licenciamento e tudo mais. Então a gente começa com essa etapa já contando com empresas capixabas para trabalhar conosco nesse processo. Depois é o processo de construção. Mas eu diria que o mais importante vai ser a mão de obra, vão ser as pessoas que vão trabalhar conosco. E é um processo também que vai acontecer. Nós vamos precisar contar com a estrutura do Estado, do SESI, do SENAI, obviamente, mas a gente vai precisar também contar com as universidades, com toda a formação profissional que o Estado já tem.
Então, os empregos hoje na indústria automobilística não são mais empregos de esforço físico, são cada vez mais empregos que vão trabalhar com computação, que vão trabalhar com eletrônica. Então, a gente vai precisar formar essas pessoas e até mesmo encontrar já pessoas formadas para começarem já a nascer esse projeto. O desafio é encontrar mão de obra qualificada. Como que vai ser esse processo seletivo? Como vão ser? Como vai ser esse processo? A partir de quando tem algum programa? Olha, tudo muito transparente, o cronograma ele vai depender, obviamente, do estágio das obras. A gente já começou a falar com entidades como o Senai, por exemplo, já nos visitou em São Paulo, lá na nossa fábrica de Iracemápolis. Lá fizemos uma parceria com o Senai de São Paulo também, mas a gente vai começar esse processo primeiro com as entidades, para que a gente prepare, apresente o nosso plano, o nosso cronograma, e a partir daí, de forma muito transparente, nós vamos comunicar às pessoas, a quem quiser trabalhar conosco será muito bem-vindo e nós vamos precisar contar sim com a força aqui do Espírito Santo. Para finalizar, sobre o tipo de veículo, né? Vocês vão fazer veículos produzidos elétricos, também a combustão, híbridos, como vai ser isso? Olha, nosso chefe de produção global, que está aqui no Brasil, o Sr. Mon, já adiantou que o Hora 5, que é um dos veículos que nós acabamos de lançar no Brasil, que é o veículo elétrico, é a plataforma que será produzida aqui no Espírito Santo. Nós estamos falando daqui a 2 anos, quando essa fábrica estiver pronta, a gente obviamente vai atualizar o modelo. Mas essa fábrica é uma fábrica multi-energia. Nós não vamos ter apenas veículos elétricos, nós vamos ter também veículos híbridos, veículos de combustão. Então hoje a GWM é uma marca multi-energia. Então a gente vai entregar para o consumidor brasileiro o que ele desejar e o que ele precisa. E essa plataforma global é a que será feita aqui no Espírito Santo. Pode fazer? Pode. Obrigada, prazer. Obrigado. Queria só complementar contigo, sobre o perfil dos profissionais que vão ser demandados. Que tipo de profissionais? Olha, nós vamos precisar desde o chão de fábrica, que são pessoas ali para fazer algumas operações de controle de qualidade, montagem de itens e equipamentos, são trabalhos mais, eu diria, menos complexos, até mesmo pessoas capacitadas a lidar com eletrônica. A gente tem hoje muita demanda na fábrica para itens eletrônicos, por exemplo, uma coisa que era menos importante na indústria automobilística, de carros a combustão, engenheiros elétricos, eletricistas, gente que entenda de eletricidade. Hoje, as fábricas são preparadas para lidar com baterias de alta voltagem. Então, as pessoas têm que estar preparadas também para isso. Então, nós vamos ter desde pessoas com uma qualificação um pouco menor, até mesmo pessoas que nós vamos buscar nas universidades. E a gente vai precisar, sim, ter gente muito qualificada nesse amplo espectro que é hoje uma indústria automobilística. Dá tempo de se qualificar para concorrer a uma dessas vagas? Perfeitamente. No primeiro momento, nós ainda estamos conversando com as entidades, como o Senai, como as universidades, mas no segundo momento, a gente, de forma muito transparente, vai informar as pessoas, quem desejar trabalhar conosco, como será esse procedimento para se candidatar. Sim. Eu sei que talvez seja cedo ainda para falar em remuneração, em benefícios, mas só pode falar um pouquinho assim do que a empresa oferece para esses profissionais? Olha, a indústria automobilística tem uma tradição e nós seguimos isso. São empregos com não só a remuneração salarial, que também é importante, mas a gente tem uma série de coisas, plano de saúde, plano odontológico, a gente tem participação nos lucros, a gente tem uma série de itens que foram conquistas sindicais que continuam valendo. Né? Então eu acho que o emprego na indústria automobilística, muitas vezes é muito desejado pelo salário, mas por todos esses benefícios que incorporam também o emprego. Plano de previdência privada, por exemplo, que é uma coisa muito interessante, que nós já temos na GWM Brasil. Então eu acho que são coisas que complementam isso. Imagina o plano de saúde para a família, para tudo mais, os benefícios que isso traz para o trabalhador. Sem dúvida, uma grande oportunidade aí, né? Eu diria que sim, e para diferentes perfis de profissionais, desde jovens, quem já está com mais experiência, a gente vai buscar todo tipo de profissional. Então aceita também pessoas sem experiência? Sim. Também, a gente né? vai capacitar as pessoas. Sim. Então não se preocupe muito se eu formei numa universidade ou no centro de técnico. A gente vai ajudar a formar as pessoas. Então só se prepare, tenha os seus sonhos, os seus desejos e a gente vai buscar. Disponibilidade, garra, né? Exatamente. E até mesmo disponibilidade para ir lá do outro lado do mundo, lá na China,
ser capacitado e quem sabe também se preparar. Seriam os líderes, né, que farão Sim, essa, né? Mas os líderes que aí eles vão, né? Quando que esses primeiros líderes devem ir para lá? Olha, a gente ainda não tem um cronograma, mas nesse primeiro momento não há ainda uma necessidade de a gente já sair chamando as pessoas. Nós vamos construir essas parcerias como o Senai, como disse o Senai, e a universidade, outros centros aqui de formação que o Espírito Santo tem, de forma muito qualificada, e depois nós vamos comunicar. Isso talvez aconteça, não sei se ainda esse ano, talvez seja mais à frente um pouquinho. Pode ser por turmas também? Primeira turma, depois outras, ou vocês pretendem levar? Não, vão ser por turmas, a gente tem que fazer isso. Você falou dos líderes, são os primeiros a serem formados. A gente teve, por exemplo, na experiência de São Paulo, o Senai aqui do Espírito Santo, junto com o prefeito nosso aqui de Aracruz, já visitou a nossa fábrica lá em Iracemápolis. Então ele já viu que nós fizemos com o Senai de São Paulo. E a gente, obviamente, não vai fazer a mesma coisa, a gente vai fazer ainda melhor aqui nessa parceria. Então nós já estamos trabalhando para essa formação. É questão de um pouco mais de tempo. Nós vamos Mas de repente, até o final do ano, vamos soltar algum cronograma. Eu não sei se começamos a contratar já, mas nós vamos ter, até o final do ano, com certeza, explicado isso, como será esse cronograma. A capacidade plena vai se dar a quando? Olha, não antes de 2029. Então, 2029 é o primeiro ano de produção, então você não consegue no primeiro ano a capacidade plena. Nós estamos falando talvez de 2030, um pouco mais à frente. Quando a gente fala em 9 mil empregos diretos estimados, a gente está falando até 2029, 2030? Os números que a gente passou, que o governador usou, que nós apresentamos ao Estado, são números ainda preliminares. Sim. O que a gente está fazendo, e daqui a pouco nós vamos anunciar, os números mais realistas. Porque hoje esse projeto está sendo desenhado, inclusive, com esse tamanho de área que nós recebemos. Então nós vamos ter fornecedores também. Quando a gente fala de empregos, não são empregos só na montadora. Estamos falando dos empregos diretos. E eu chamaria até de quase diretos, porque eles vão estar nos fornecedores quase dentro aqui do nosso parque ou da redondeza. Então a gente está atualizando esse número, então com certeza vão ser números mais concretos, que nós vamos apresentar logo mais para vocês. O Baraúna tinha falado para a gente cerca de 9 mil e praticamente dobrando a cadeia que vem junto também, mais uns 9 mil. Deve ser alguma coisa mais ou menos nessa. Aí a gente fala, a cadeia automotiva, normalmente a gente tem 2,5, até a gente fala até 5 empregos para cada direto. Mas isso, obviamente, hoje tem que olhar a realidade hoje da indústria automobilística. É uma indústria automobilística mais voltada a carros a combustão, processos industriais como estamparia, que hoje é praticamente automatizada. Então, o que a indústria automobilística fez foi os processos industriais mais severos, principalmente para o organismo, eles passaram a ser feitos por máquinas, robôs. A soldagem de uma carroceria, você tem aquelas faíscas, né? Todo mundo falou, tudo ali agora é robô. E é verdade. Porque tem que ser, porque são operações que castigam muito o corpo humano, né? E mais por outro lado, a velocidade que isso trouxe e a tecnologia embarcada. Hoje um para-choque de um carro não é só plástico, a quantidade de sensores e eletrônica num para-choque, nos retrovisores, que antigamente era uma coisa simples, até mexer ele com a mão, hoje são todos eletrônicos. E por trás disso tem pessoas. Então a indústria, o emprego na indústria, ele migrou de fases mais severas, como estamparia, soldagem, e foi para a parte de controle de qualidade, de montagem de eletrônica, que muitas vezes não é um robô que vai colocar aquilo, é um ser humano. Então o emprego continua muito forte, mas hoje ele precisa de mais qualificação. A tecnologia, sem dúvida, está muito em alta aí quando fizer essa seleção aí dos profissionais. Sim, a gente fala muito de baterias e motores elétricos, mas o carro ele tem muito eletrônico. Ele parece sempre muito com o nosso celular. Né? Ele tem muitas funções, tudo aquilo ali tem que ser muito trabalhado e funcionar em conjunto. O carro ele está acelerando, ele está freando e ele está se movendo. Essa é a função dele. Mas ele também tem que interagir com a eletrônica embarcada. Todo o sistema de banco, os tetos solares, controles de voz. Hoje você comanda o carro pelo celular, você consegue dar partida no carro no celular, né? Você consegue até mesmo tirar o carro do estacionamento com o seu celular, para você não precisar, às vezes, abrir a porta numa vaga apertada, você faz isso de fora do carro. Tudo isso é tecnologia embarcada, tudo isso tem que ter segurança e controle. Então hoje o emprego na indústria está mais ligado a essa parte do que naquela parte tradicional que a gente chama de prensa, de soldagem e algumas coisas assim. Maravilha, perfeito. Obrigada. Doutor Ricardo, como vai? Rapidinho, meu nome é Giovanni Braga, um canal no YouTube e diversas outras plataformas. Em relação à parte tecnológica, né, e a pós-venda desses produtos que serão lançados no mercado, não é? Manutenção desses produtos de alta tecnologia, né?
foi dito uma coisa muito interessante, que é uma roda viva mesmo, né? De formação do sujeito, né? De manutenção. Nós temos várias oficinas por aí. Vocês também pensam em, de repente, criar curso para as pessoas que têm oficina? Porque lança o carro no mercado e, às vezes, a montadora vai ter condições de dar manutenção de peças para os veículos que serão construídos aqui no território? Olha, você tocou num ponto fundamental. O carro, ele não pode ser um segredo. O carro, ele tem que operar e as pessoas têm que saber como reparar. Você falou uma coisa interessante, tem carro que é um segredo, né? Exatamente, a gente não pode ter isso, porque o consumidor, ele quer ter segurança. Quando ele adquire um carro, que é um bem com valor agregado, com valor investimento mais alto, né? Ele quer saber como vai ser essa jornada dele com o carro. Quem vai reparar o carro dele caso ele tenha necessidade. Se houver hoje, a gente fala muito de eletrônica, um problema eletrônico, quem vai ter capacidade de consertar esse veículo? No primeiro momento, nós trabalhamos, as montadoras também, com a sua rede de concessionários. Esse é o primeiro ponto onde o consumidor pode levar o seu carro, pode encontrar a solução. Mas como nós estamos num país de dimensões continentais como o Brasil, por exemplo, a China também, nós precisamos também que as oficinas se capacitem para poder fazer essa manutenção em regiões onde vai ser fácil para o consumidor encontrar alguém capacitado. Você acha, só te cortando, você acha que o preço do carro vai ficar mais barato no Espírito Santo, no Brasil, com a presença dessa empresa? Olha, eu não diria que o preço do carro fique mais barato. O preço do carro fica mais competitivo. Mais competitivo. A questão do mais barato ou não vai depender da versão, do modelo. Hoje os carros, você não define mais o preço com base em motor, em peças estampadas ou bancos, ou o que você tem. O carro hoje, ele tem eletrônica, ele tem a bateria, ele tem o motor elétrico, ele tem uma série de coisas. E isso cada vez está sendo mais competitivo. O que nós temos com certeza de vantagem é a nossa integração com a China. Hoje a parte de eletrificados é liderado no mundo pela China. Nós somos uma empresa chinesa. O que nós queremos é que aqui no Espírito Santo, no Brasil e São Paulo também, a gente tenha a participação da eletrônica dos veículos, da eletrificação dos veículos sendo feita no Brasil. Isso com certeza reduz custos e competitividade. Eu agradeço, senhor. Compartilhe e se inscreva. Muito obrigado, hein? Obrigado. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Parabéns pelas suas iniciativas. Vamos conversar aqui com a Nilson Ferreira. Nilson, balanço desse momento aqui. Olha, o balanço é extremamente positivo e de alto astral. Olha que para GWM vir aqui para o Espírito Santo, o Espírito Santo concorreu diretamente com estados gigantes em estruturas portuárias, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina e principalmente São Paulo. Então, o Ricardo Ferraz, o atual governador, ele trabalhou muito nesse sentido quando estava na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, como vice-governador, nessas diversas vezes que ele foi vice-governador. E é um troço, é uma coisa aqui que é gigante. São 200 mil veículos por ano que vão sair daqui de Aracruz do Espírito Santo, com investimento de 9 bilhões de reais. O Mr. Ron, que é o executivo internacional da GWM, aqui presente, ele deu essas informações. Então a gente pode ter expectativa. Agora, uma coisa que preocupa é a mão de obra capixaba, que apesar daí dos 5S, o SESC, Senai e tudo mais, a nossa mão de obra, ela não está tão qualificada assim, temos que ser realistas. Nilson, vamos tentar finalizar por aqui. É isso, então que quem queira trabalhar aqui tem que se especializar, falar duas línguas, por exemplo. Agora, inglês. como os japoneses, os chineses, eles inventam máquina, né? Será que vai ter tanto emprego assim? Só vai ter máquinas para apertar o botão, para soltar o botão, para abrir o botão, aperta o botão? Você acha que eles vão inventar a máquina para tudo e não vai ter mão de obra nenhuma humana? Vai ter muita mão de obra. Por exemplo, aqui nada foi feito pela inteligência artificial, planejamento, a infraestrutura. Ficamos assim, Nilson Ferreira, obrigado pela participação. Valeu. Compartilhe e se inscreva. Gente, diretamente aqui de Aracruz, Barra do Riacho,
nesse momento em que o governador Ricardo Ferraz fez esse anúncio. Agora, nós entramos pelo lugar errado. Vamos dar uma olhada. Nós demos a volta ao mundo para chegar aqui. Sério, estava tão fácil. Dei a volta ao mundo para chegar aqui. Aqui, ó. Esse é o. Aqui nós demos a volta ao mundo para chegar aqui nesse lugar. Erradamente. E é isso. Fizeram uma cabana aqui da. Uma cabana mais popular, né? A cabana que também é uma... Agora, vamos perguntar para a Nilce. Não, deixa para lá, não vamos perguntar nada não. Nós vamos perguntar sobre a questão da indígena, né? Mas vamos deixar para lá. É isso, compartilhe, se inscreva, vamos sair, pegar o carro. É isso, várias pessoas indo embora. Aqui tem um carro da Mercedes aqui, que não é da GM, da WDM. E é isso. Uma infraestrutura enorme. Nós viemos de lá daquele matagal ali, ó. Quando poderia ter entrado aqui. Entramos pelo buraco errado. Mas aí é isso. Braga, compartilhe, se inscreva diretamente desse momento histórico, né? De anúncio dessa estrutura organizacional que vai mexer a economia do Estado do Espírito Santo. É isso. Meu nome é Giovanni Braga, compartilhe, se inscreva. Até mais, obrigado.